Eu tive um dos mais temidos problemas do PC Gamer. Imagine que você trabalhou ali, juntou, montou o seu PC com todo carinho, instalou o Windows, instalou os jogos, e quando você começa a jogar, no meio da partida o PC desliga. Eu não digo um travamento do jogo, uma tela azul, um reiniciamento, que às vezes pode acontecer por algum problema de software, mas sim algo no hardware. A máquina desliga subitamente, e isso não acontece sempre, acontece só de vez em quando, você fica com aquela pulga atrás do orelha, o que será que está acontecendo? Pois bem, aconteceu isso com o meu PC, essa máquina que está acontecendo aqui, é suscetível a acontecer com qualquer máquina, e nesse vídeo eu vou trazer para vocês as soluções que eu tentei até a que deu certo para mim, e talvez uma dessas soluções ajude a resolver esse problema com você. Compartilhe esse vídeo porque isso pode ajudar muitas pessoas a identificar essa falha, vem comigo até o final. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Em primeiro lugar, eu fiz uma postagem no Twitter, que é uma das redes sociais que eu mais utilizo. Se você não me segue lá, Lucas Peperai lá no Twitter, lá eu consigo me comunicar mais rápido com vocês. E eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que também estavam tendo o mesmo problema. Foram ali, cara, dezenas de comentários, várias pessoas com soluções parecidas com as que eu tentei aqui, e por isso decidi fazer esse vídeo, assim como aquele erro 55 que aconteceu no meu PC, que eu tive que até desmontar o Watercooler Custom para resolver. Se você não viu esse vídeo, está acontecendo com você, assista, está aparecendo aqui no canto. Pessoal, já fazia tempo que eu tinha esse problema aqui, mas era muito esporádico, de vez em quando acontecia. Por exemplo, eu ia fazer uma renderização dos comparativos de CPU que eu trago no canal. São aqueles comparativos lado a lado, eles são bem pesados, mesmo nessa máquina, chega a demorar 1h30, 2 horas para renderizar. E cara, no meio da renderização, meu Deus, a máquina desligava. E às vezes não acontecia nada, às vezes eu conseguia ali renderizar normal e ia, jogava também, às vezes eu ficava ali horas jogando Resident Evil 4 Remake, né, que é um jogo que eu gosto. E às vezes eu ia jogar um PES com os amigos que estavam aqui, cara, o PES leve, com V5 ligado, e a máquina desligava, os caras olhavam pra mim assim, ué, o que tá acontecendo, cara, puta merda, não tinha explicação. E era algo muito chato, né, de identificar principalmente, mas muito simples de resolver. É importante destacar para vocês, pessoal, que um erro de software normalmente não desliga a máquina. Pode acontecer, por exemplo, de um aplicativo travar, e travar o Windows inteiro por conta disso e ter uma tela azul, ou o próprio aplicativo fechar, parar de responder, beleza, é um erro que pode ser relacionado também a hardware, mas quando é mais relacionado ao software, ele só cracha, ou no máximo tela azul. Agora, a máquina desligar significa que ela está entrando em algum modo de proteção, seja de temperatura, corrente, tensão, ou é algum problema físico no equipamento, uma falha na fonte, pode ser até no processador, que simplesmente a máquina para de funcionar e você tem que ir lá e ligar novamente ela. Vamos aqui às soluções que inicialmente eu tentei, que é uma coisa que vocês devem tentar. Inicialmente, antes de você condenar o seu PC, cheque a temperatura durante os jogos, durante a renderização, durante o que quer que você esteja fazendo, utilizando softwares como HWInfo. Se é dentro do jogo, você pode utilizar o MSI Afterburner, tem como você monitorar os sensores dentro do jogo, os próprios drivers da AMD, agora a NVIDIA também, permite que você visualize informações da placa de vídeo dentro do jogo. É importante ficar de olho nisso porque, por exemplo, altíssima temperatura no processador, e por altíssima, entenda aí, 95, 96, bateu 100 graus, a máquina pode desligar como uma forma de proteção. Pode acontecer. Depende também como a BIOS está configurada. Às vezes a BIOS está liberada para você continuar subindo acima disso, e tem BIOS que 100 graus ela já vai desligar, tá? Às vezes é coisa simples, por exemplo, no processador pode ser um cooler mal encaixado, mal parafusado. Às vezes, pessoas que estão iniciando, até mesmo mais experientes, acontece de ao montar um water cooler ou montar um air cooler, esquece o plástico que fica lá na base do cooler.
sabe aquele plastiquinho que você tem que tirar? Fica lá, dificulta o contato com o processador e às vezes a pessoa esqueceu o pasta térmica, então são várias coisinhas que você precisa verificar, tá? Então a temperatura pode estar influenciando no desligamento, não só de processador, mas placa de vídeo também. A temperatura da memória da placa de vídeo pode estar muito alta. Eu não vejo relatos, muito relatos sobre isso, mas é bom checar, tá? Porque está acontecendo algo errado, afinal está desligando, tem algo muito errado, então é bom verificar todos os pontos. Temperatura da GPU, às vezes a pasta térmica está ressecada, ela está numa temperatura muito alta, pode acontecer um desligamento, tá? Então você faz o checklist, temperatura de CPU, temperatura de placa de vídeo, que o máximo também é nos 100 graus, a gente não quer que ela trabalhe tão quente assim, é claro. Temperatura de memória, normalmente ela fica 65 graus ali, tá? Temperatura de SSD é um pouco mais difícil de acontecer, mas é bom você checar todos os problemas. E chipset, que normalmente trabalha ali em 60, 65 graus aproximadamente. Outra coisa muito importante, pessoal, que vocês chequem se o conector de alimentação da placa-mãe, aquele de 24 pinos, o conector de 8 pinos do CPU e os conectores da placa de vídeo estão bem encaixados. Já aconteceu do conector de 24 pinos, depois de mais de um ano no meu PC, se desconectar sozinho. Parece que ele foi soltando ali devagarzinho, que era uma coisa sem explicação, tá? Então, ele é um conector que ele é chato de você encaixar e às vezes quando eu fui colocar, eu não firmei tanto ele. Então ele ficou ali. Aquele pouquinho que ele soltou foi suficiente para dar alguma fuga, para dar algum mau contato. Em algum momento, a máquina simplesmente desligava. E não era necessariamente em jogos, aplicações, mas ela desligava mesmo na área de trabalho, porque estava faltando alguma tensão, a própria fonte entrava no sistema de proteção e desligava o PC, tá? No caso da placa de vídeo, o conector ali, o cabo mal encaixado pode travar durante os jogos, às vezes na área de trabalho não, porque o consumo da placa de vídeo é muito baixo, né? E aí você tem o uso de energia só do slot PCI Express, por assim dizer. Ele até usa dos conectores principais, mas se está vindo energia do slot PCI Express, mantém a placa ligada. Aí eu abro um jogo, o PC desliga. Pode ser o conector mal encaixado na sua placa de vídeo, tá? Isso é uma coisa importante que você tem que ficar de olho aí. Terceira solução para você, pessoal, é ainda nos conectores de alimentação, checar se eles não estão levemente derretidos. Isso também já aconteceu comigo. Eu tinha uma placa-mãe, acho que era uma Z97, estava testando um Core i9, beleza, testei, finalizei, no dia seguinte fui ligar, a placa-mãe do nada desligava. Falei, o que está acontecendo com essa placa, cara? Sabe o que era? O conector de 8 pinos do CPU ficou parcialmente derretido, alguns pinos derreteram, por conta do teste que eu tinha feito com o Core i9 no dia anterior. A placa não aguentou aquele teste, e o conector era meio frágil. Então aquilo ali estava fazendo ativar um circuito de proteção na fonte que ocasionava o desligamento da máquina por precaução, tá? O que eu precisei fazer? Levar num técnico que tirou aquele conector e soldou um conector novo. Então isso você vai verificar em todos os conectores de energia principais, que é o 24, de 8 pinos, e os conectores da placa de vídeo, tanto no cabo quanto no conector físico na placa de vídeo e na placa-mãe. E também, se você utiliza aqueles cabos sleeve, é a mesma coisa, são aquelas extensões de cabos. Olha também nas extensões, se tem algum plug ali que está meio oxidado, preto, né, que já derreteu, isso pode estar levando a sua máquina ao mau funcionamento, ao desligamento repentino, tá? Outra coisa interessante para vocês verificar, pessoal, é o conector diretamente na fonte em fontes modulares. Também pode acontecer, caso o conector vá derreter, às vezes ele derrete não na placa-mãe, mas ele derrete lá na fonte, tá? Já vi casos assim. Então você vai verificar tanto na placa-mãe, nos componentes, nos cabos e conectores, até lá na fonte, tirando um por um, olhando dentro da fonte e olhando ali no conector se tem algum resquício de algum derretimento, alguma oxidação que possa estar explicando o desligamento. Então, passando pelo checklist inicial, a gente vai para uma situação muito comum, que é a pessoa faz a limpeza do PC, deu 6 meses, vou fazer a limpeza. Desmonta tudo, monta o PC, pronto, o PC começa a desligar, do nada, tá? Ou a pessoa montou um PC do zero,
quando liga, funciona um pouquinho, daqui a pouco desliga. Pode ser uma coisa muito simples, que eu já vi acontecendo também, que é a pessoa esquecer um parafuso entre a carcaça do gabinete e a placa-mãe. Aquele parafuso fica dando curto, né? Às vezes ele está numa posição que pode queimar a placa-mãe ali de uma forma irreversível, então se certifique que você não esqueça nada entre a tampa do gabinete e a placa-mãe. Um outro caso que eu já vi pessoa cometendo sabe aqueles standoffs? Basicamente é o suporte, a bucha onde você vai colocar ela na placa-mãe e ela vai servir de base para você parafusar a placa-mãe ali, certo? As pessoas às vezes colocam na posição errada, porque tem placa-mãe que tem assim, ó, 3 em cima, 3 no meio, 3 embaixo. Tem placa-mãe que os de baixo eles são um pouquinho mais para cima, ou tem placa-mãe que não tem 9 parafusos, e sim 7, e sim 8. Então, quando você vai colocar a sua placa-mãe, você tem que coincidir certinho aonde tem furação com a placa-mãe, que às vezes tá lá o standoff, né, muito próximo de encostar na placa-mãe, ou até encostando, e ele pode ficar dando curto, e aí o que acontece? Opa, a fonte de alimentação já desliga o PC. Cheque isso, é uma coisa mais simples, mas também pode acontecer, tá? Uma outra coisa que já aconteceu comigo já há um tempo atrás, cara, eu fiquei até besta de ver, que é o SSD. Que o SSD pode desligar o PC, cara. Acontecia algo parecido com desligar, a máquina continuava ligada, mas ela perdia o vídeo. Olha que bizarro. Quando eu ia fazer um teste, assim, eu ligava o PC normal, entrava no Windows normal. Quando eu ia fazer um teste pesado, seja em jogo, seja em renderização, passava ali uns 5 minutinhos, o vídeo desaparecia. E não era a placa de vídeo, porque eu tinha testado com outras placas de vídeo, não era o processador, não era a placa-mãe, não era nada. Aliás, era alguma coisa, era o SSD. As fãs, as ventoinhas continuavam rodando, inclusive. A máquina estava ligada perfeitamente no Windows, mas o sinal de vídeo desapareceu. Cara, por incrível que pareça, era o SSD. Eu troquei tudo menos ele, pensando que não vai ser o SSD. E era ele. Quando eu troquei, funcionou perfeitamente. Isso com a mesma instalação, só fazendo um clone do SSD. Então, isola também eventuais problemas do Windows, que pode acontecer problemas do Windows também, mas para desligamento é mais complicado, tá? Então, cheque isso, é uma coisa meio improvável, mas pode acontecer. Oitavo item, pessoal, é importante que você vá tentando isolar os problemas, que é o quê? Poxa, eu tenho 4 módulos de memória, eu tenho uma placa de vídeo, eu tenho uma placa de captura, eu tenho um water cooler, enfim, cara, vai tirando o máximo de coisas possíveis do seu PC. Então coloque um único módulo de memória e volta a testar. Às vezes pode ser um módulo com defeito que está causando algum problema, então você tem que checar. Embora normalmente memória com problema causa tela azul ao invés de desligar, mas também não custa testar, né? Às vezes a informática tem coisas bizarras que não tem muita explicação, então vai isolando, testando as coisas. Às vezes é difícil, Lucas, eu não tenho outro CPU para testar, eu não tenho outra placa de vídeo, às vezes um amigo pode te ajudar nessa missão. Sei que é uma parte mais difícil, já aconteceu comigo, quando eu não tinha CPU, vários CPUs, eu ia numa assistência técnica e falava assim, olha, eu preciso que vocês testem a minha placa-mãe com o CPU de vocês para ter certeza se não é o meu CPU que está com problema ou a placa-mãe. E eles me ajudaram e nem cobraram nada, então é uma coisa que você pode tentar também nesse caso, tá? Uma outra coisa também muito simples, pessoal, que eu já vi acontecendo com pessoas, eu converso com muita gente relacionada a hardware, cabo de alimentação da fonte. Pode acontecer do cabo tá parcialmente danificado, levemente derretido, né? Às vezes acontece da pessoa colocar numa tomada ali com, cara, aquelas réguas, né? Liga um monte de coisa junto na mesma tomada, sobrecarrega a tomada começa a ficar por dentro, levemente ali derretida, escura, né? Então, checar a tomada que você está ligando no PC, de preferência usar aqueles filtros Clamper que são muito bons, até para fazer uma proteção, porque ele é um DPS, é um dispositivo de proteção absurdo para o seu PC, e checar o cabo, tá? E aproveitando, olha a conexão na própria fonte, também pode ter algum tipo de dano ali. Uma coisa muito óbvia é testar uma outra fonte de alimentação, porque, como eu falei, desligamento repentino normalmente é atrelado à fonte, tá? Então, é uma coisa também que é meio complicado, mas se você puder fazer o teste, né? Às vezes você... Lucas, o meu PC era perfeito, cara. Passou 5, 6 anos, começou a acontecer isso. Às vezes a fonte está com algum defeito. E aí
Às vezes você até consegue fazer um reparo, às vezes tem garantia, tem fontes que tem 10 anos de garantia, você consegue estar fazendo uma troca, um RMA com o fabricante, tá? Então, cheque a fonte. E eu também percebo muitos casos onde as pessoas montaram um PC há muito tempo atrás, com uma placa de entrada, cara, eu montei um PC com uma 750 Ti, uma fonte de 500. Aí agora eu comprei uma 3060, uma 4060, que é uma placa de vídeo que é bem mais poderosa, que consome mais energia, e do nada o meu PC começa a desligar. Pode ser justamente esse caso, tá? A fonte ela tava ali funcionando, às vezes já tinha um defeitinho ali, mas a placa de vídeo é um consumo muito baixinho. Quando eu coloquei uma placa com consumo maior, aí apareceu aquele problema. Às vezes a pessoa acha que é a placa de vídeo, e não é, pode ser a fonte, que estava ali quietinha, mas quando você colocou alguma coisa a mais, ela já abriu o bico, tá? Então, lógico, teste também a placa de vídeo, mas cheque se não pode ser a fonte. Outra coisa, os fabricantes passam uma margem de segurança para a fonte, tá? Parece exagerado, e às vezes é exagerado, tá? Eles falam assim, essa placa tem um consumo de 350, põe uma fonte de 650, 700. Eles fazem isso para você justamente ter essa margem, para não ter problema. Até porque tem algumas fontes que a potência que eles informam não é do 12 volts. Por exemplo, tem fontes de 750 que não tem ali a capacidade de oferecer 750 watts via 12 volts. E sim, é uma soma do 3.3, do 5 com o 12. Aí o 12 volts dela às vezes é 550, 600. Então ele já joga uma margem lá em cima para você eventualmente não ter esse problema. Claro que as fontes mais robustas, de marcas melhores, normalmente tem ali uma carga suficientemente alta no 12 volts, com uma boa corrente para você conseguir entregar uma placa de vídeo mais forte. Então assim, cara, a dica é não economize em fonte, tá? Compre uma fonte de boa qualidade, de boa marca. Outra coisa que também os fabricantes falam, as pessoas ignoram muitas das vezes, é evitar usar conector duplo do PCI Express. Sabe aquele conector que você liga na sua fonte, às vezes fonte modular, fonte não modular também é a mesma coisa, que vem um cabo e aí ele se divide em dois cabos, né? Fica dois cabos com 6 mais 2 pinos, ou dois cabos de 6, enfim. Quando você usa isso, muitas das vezes até funciona bem, tá? Mas você está puxando a energia de dois conectores por um cabo. Então esse cabo, às vezes, ele pode ter algum tipo de sobrecarga. Lá na fonte, você está puxando mais do que um cabo normalmente aguenta. Então os próprios fabricantes de placas de vídeo não recomendam que você utilize isso. Especialmente placa high-end. O que eles falam? Pô, a placa tem 3 conectores de 8 pinos, pega 3 cabos da sua fonte, mesmo que fique sobrando. É que as pessoas elas querem fazer o quê? Estética. Ah, eu não quero que fique sobrando. Então ele pega um cabo e liga os dois, as duas pontas ali, né? Por estética fica até melhor, mas funcionalidade pode ser que dê problema, né? Pode sobrecarregar o cabo, sobrecarregar a fonte, dependendo de qual é a fonte. Outra coisa, aquelas placas mais novas, tem o conector 12+4, tem muitas pessoas que não têm uma fonte nativa com um cabo de 12+4 que basicamente resolve esse problema. Aí as placas de vídeo mandam o quê? Adaptador. O adaptador já é meio problemático. Aí o que as pessoas fazem? Tem placa que tem um adaptador de 4 cabos de 8 para um de 12+1, 12+4. Aí o que as pessoas fazem? Pega 2 cabos com 2 pontas e liga ali. O certo seria ligar 4 cabos, né? Então é uma coisa para você checar, que pode ser esse o problema. Mesmo em placa de entrada. Lucas, a minha placa só tem um de 6 pinos, só tem um de 8 pinos. Às vezes aquele conector daquele cabo está com problema. Você entendeu? Às vezes o cabo está com algum problema. O que você faz? Tira aquele cabo. Cara, parece uma coisa besta, mas às vezes isso resolve. Tira aquele cabo, usa outro cabo PCI Express para ligar na placa de vídeo, PCI 8 ou PCI 6, tá? Às vezes aquilo ali vai resolver o problema. Tente, tá? Bom, atualização de BIOS é uma coisa padrão. É difícil relacionar a desligamento e isso, mas é uma coisa para você checar quando começa a ter problema. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, ele montou uma máquina para uma amiga dele e ele não estava conseguindo colocar memória RAM em frequência alta, que é a frequência nativa do XMP. Ele tirou um print da BIOS e eu olhei aquilo e falei, cara, olha a versão da BIOS que você tá, uma versão de 3 anos atrás. Tipo umas 10 BIOS depois daquela. Eu falei, cara, atualiza a BIOS. Não deu outra, atualizou a BIOS e ele conseguiu utilizar. Então, às vezes, uma simples atualização de BIOS, ou você fazer
aquela solução de problemas do Windows, às vezes resolve algum tipo de problema da sua máquina, não necessariamente o desligamento, você usar ali o SFC/scanal, né? Atualização de driver da placa-mãe, driver do chipset, driver da placa de vídeo. Então tem coisas que às vezes resolve e você está culpando o hardware, mas às vezes pode ser um problema de software, tá? Agora, pessoal, vamos à solução que deu certo para mim. Por que eu falei tudo isso antes de contar a minha solução? Porque você também tem que testar essas coisas antes de sair comprando uma outra peça e tal. Cara, foi uma coisa assim que eu não tinha visto ainda, tá? A gente sabe que hoje em dia a maioria das fontes de boa qualidade são single rail. O que acontece? Antigamente você tinha fontes que eram multi-rail, você tinha fontes que tinham 12 volts 1, 12 volts 2, 12 volts 3, 12 volts 4. Aí eles recomendavam que você ligasse assim, ó, liga o CPU na 12 volts 1, a placa de vídeo na 12 volts 2 para não dar conflito, porque se você ligasse tudo junto numa mesma rail, que é uma mesma linha de 12 volts, a fonte podia dar mau funcionamento. Mas hoje em dia as fontes são single rail, então todos os conectores que tem na fonte estão na mesma trilha. Então beleza, posso ligar qualquer conector, não é? Em tese é, mas no meu caso eu percebi que não. Porque apesar de ser um single rail, existe um pool de portas ali na fonte. E se você liga tudo junto, num mesmo conjunto de portas, pode acontecer instabilidade. O que acontece? A minha fonte é uma fonte muito poderosa, até bem overkill, nem precisava de tanto isso, que é uma da Thermaltake, uma GF3 1650 watts, absurda, né? Aí eu falei, cara, a potência é absurda, liguei tudo na mesma linha, CPU, 2 conectores EPS do CPU e 2 conectores da minha placa de vídeo, que é uma high-end, uma 7900 XTX, o CPU também é um 3700K, um CPU high-end, né? Então, ok, na área de trabalho funciona, muitas vezes jogando bem funcionava perfeitamente, mas de vez em quando dava um desligamento. Sabe o que era? Modo de proteção da fonte, o famoso OCP, Overcurrent Protection. É uma proteção contra sobrecorrente, porque no mesmo pool de portas estava acontecendo sobrecorrente, que a placa de vídeo consome 380 watts em carga pesada e o i7 ali uns 200. Então você pega ali 500 e tantos watts dividido por 12 volts, a corrente era muito alta para aquele pool de portas. O que eu fiz? Simplesmente, vocês estão vendo a imagem, eu tirei um dos conectores da fileira de cima, que estava ali tudo ligado junto, e coloquei na fileira de baixo. Acabou o problema. Eu testei o antes e depois. Simplesmente trocar aquele ali, eu deixei um jogo aberto por muitas horas aqui, sem nenhum desligamento. Então, normalmente, para fechar esse vídeo, desligamento está relacionado ou à temperatura, ou algum problema físico no hardware que é mais difícil de solucionar, algum curto que pode estar acontecendo na tomada, na fonte, nos cabos, uma coisa que você tem que verificar, ou no meu caso, um sistema de proteção da fonte entrando em ação. E era uma coisa simples, mesmo numa fonte poderosa, mesmo numa fonte full modular. Eu tinha conectores embaixo e em cima para usar, eu usei tudo em cima, era em tese para funcionar, mas sobrecarregou. Só de tirar de um conector de cima, colocar embaixo, resolvido o problema. Pessoal, eu espero que essas dicas te ajudem. Compartilhe esse vídeo com alguém, porque certamente alguém vai se beneficiar dessas dicas, e comente aqui no comentário se for o seu caso. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Não se esqueça, grupos de promoções, caso queira comprar uma nova fonte, Lucas, a minha já não dá mais, tem que trocar. Sempre tem promoção com cupom de desconto no nosso grupo do Telegram, WhatsApp, façam parte. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.